Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade, à leitura comentada do livro As Dores da Alma. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, porque tá dando reflexo demais. Tá difícil aqui, né? Bem no olho o reflexo que tá vindo da janela. Então, a leitura comentada do livro As Dores da Alma é um livro do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Amédio. No capítulo de hoje, o autor traz para nós o tema repressão. Ele aborda esse tema em duas partes, muito sucintas assim. Como eu disse antes, parece que quanto mais abrangente é o tema, todos são, né? Mas quanto mais possibilidades de abrangência tem o tema, mais sucinto é o capítulo, porque não teria realmente como a gente tratar, né, de tudo em capítulos dentro de um livro. Mas são orientações. Desculpa, a voz sempre some na hora do vídeo. São orientações que o autor nos traz sobre aquelas dores, né, que nos afligem em excesso, né, em virtude dos excessos da vida. E aí, nessa primeira parte do tema repressão, ele vai falar da repressão das emoções. Isso tem inúmeras, né, causas, o meio onde nós crescemos, a educação que nós recebemos, os exemplos que nós temos, né? Muitas das vezes, aquilo que nos poda, né, quando crianças, às vezes, na manifestação das emoções. Então, a repressão das emoções, como que isso nos adoece, e é disso que o autor trata. Interessante, antes de eu entrar nesse tema, eu vi um filme semana passada que se chama O Espaço Entre Nós. É um filme maravilhoso, quem puder assista, e ele fala justamente disso. Não vou dar spoiler aqui, mas é de um menino que, criado fora do contato social normal, ele não conhece repressão de emoções. O que ele sente é o que ele expressa. E é muito normal e natural para ele. E ao longo do filme, ele vai despertando isso nas pessoas e questionando por que não deveria ser assim. Né? Por que não expressar o que vai dentro da gente, os sentimentos e tudo mais. Então há um questionamento ao longo do filme onde os principais personagens começam a repensar aquilo. Claro que dentro do curto espaço do filme, né, isso acontece muito rápido até o final do filme, mas é percebida essa qualidade de vida que se ganha quando não se tenta reprimir, né, aquilo que se sente, quando se diz aquilo que pensa com carinho, né, com amor, mesmo quando for algo que quer dizer um não, mas que seja dito de uma forma carinhosa, mas que sim, que seja dito e não guardado, né? Porque também o não nos ajuda, né, a crescer. Então o filme é muito bonito e ele fala sobre isso, o espaço entre nós, quem puder assista. Então o autor começa essa primeira parte do capítulo dizendo o seguinte: chorar é muito natural. Quando estamos em contato com nossas emoções e sentimentos, sabemos o que eles nos querem dizer e mostrar. E aqui, antes de entrar na palavra do livro, eu abro, desculpa, um segundo parêntese. Não é só chorar, né? É reprimir, por exemplo, uma raiva, né? Um destempero que a gente tem, que é normal ao longo do dia, uma falta de paciência, a gente explode. Uma das coisas que a gente vai aprendendo com o tempo é que, por exemplo, eu falo por mim, né? Quando a gente entra nesse caminho de estudo da espiritualidade, porque está
numa doutrina, numa religião é uma coisa, viver aquela espiritualidade daquela doutrina, daquela religião é outra bem diferente. Muito diferente e muito mais difícil. Então a gente acha, quando a gente, eu pelo menos achava, né? Quando a gente começa a estudar o espiritismo, ou seja, qual for, né? Como lá para o budismo, que tem muito essa questão da meditação, para acalmar, é muito difícil, porque eu entendia que eu não podia me dar o direito de perder paciência, né? De ter um destempero, né? Essas coisas que tinha que estar sempre serena, e não é assim que funciona. A emoção é para ser lidada com ela, né? O que a gente precisa saber é olhar para ela para saber o que, que ela está nos passando. Por que, que a gente está sendo despertado para essa ou para aquela emoção diante de uma situação ou de um fato. Não é fácil isso, não é. Mas é um hábito que vira bem rápido uma rotina se a gente começa a prestar atenção nele, sabe? E aí a gente entende que nós somos todos assim. Somos, temos temperamentos explosivos, tem algum momento do dia, da vida? Claro que vamos ter. Não tem como, porque nós somos humanos. Nós somos seres humanos, nós não somos anjos, né? Estamos bem distante disso. E é tendo essas emoções, olhando para elas, né? Refletindo sobre elas, que a gente vai conseguindo entender. E aí sim, nessa questão, por exemplo, dos destemperos, daquilo que nos tira do sério, é que nós vamos conseguindo entender por que aquilo está tirando a gente do sério. E buscando na causa a solução. E quando a gente começa a entender, a gente começa a entender que a gente não tem que assimilar aquilo que nos destempera. A gente tem que olhar para aquilo, entender, compreender, analisar, né? Aceitar que aquela situação está ali e lidar com ela da melhor forma que for possível, sem absorver. Quando a gente deixa de absorver, e não é ficar indiferente, é diferente isso, tá? Não absorver é olhar para aquilo, saber que está ali, né? Acolher, porque está vindo de outra pessoa, então ela tem as razões, né? Mesmo que para nós pareçam irracionais, mas entender que para ela é daquela forma que dá conta, e para nós tem que ser de outra. Então a gente não tem que absorver aquilo que nos irrita. Nós temos que olhar para aquilo e entender por que está nos irritando, né? No mundo ideal, se cada um fizer isso, a gente teria um mundo bem mais pacífico, né? Muito mais pacífico. Principalmente quando a gente vê aí tantas tristezas que acontecem no dia a dia, principalmente no trânsito, né? É comprar briga por nada, né? Ah, se a pessoa insultou, deixa. O mau humor é dela, eu não tenho que tomar para mim, eu não tenho que absorver para mim, né? Então, saber lidar com as emoções é muito importante, e reprimi-las é a pior coisa que a gente pode fazer, porque não dá certo, né? É como tentar segurar ali um vulcão que está em erupção. Não tem como, isso nos adoece, e adoece quem está à nossa volta, né? Então vamos entrar aqui no texto. Então o autor começa com algumas observações. Não devemos reter nossas lágrimas, são elas nossas energias emocionais que se materializam e precisam ser expressas. Quando estamos em contato com nossas emoções e sentimentos, sabemos o que eles nos querem dizer e mostrar sobre nossas dores, nossas carências, nossas relações com outros. Então é ter esse olhar para conosco, né? Para buscar saber o que aquilo nos traz, nos desperta. Tirar daquilo, desculpa, todo o véu que está cobrindo, olhar para aquilo. Saber compartimentalizar as coisas, né? Porque muitas das vezes quando a gente está tão perturbado, tão confuso, tão sobrecarregado, tudo que chega para nós é tomado como ruim, como aquilo que nos faz mal, e não é. É porque a gente está bagunçado. Mas se a gente passar ali uma peneira,
uma reflexão, dá uma acalmada, a gente vai ver que tem coisas boas no meio. A gente que não está tendo condição de separar, né? Depois ele continua o seguinte: quase todos nós aprendemos como sentir ou como esconder nossas emoções na infância, que é realmente esse período, né? Onde nós temos o exemplo em casa, onde na escola às vezes a gente briga com um coleguinha, aí um deles chora e o resto da turma debocha, então aquela criança começa a se sentir mais tímida, mais acanhada e começa a reter ali, a segurar, a não expressar mais as suas emoções, e aquilo vai guardando. E olha que isso é tão sério, mas tão sério, que a gente tem aí, infelizmente, dezenas, se não dirá centenas já, né, de casos pelo mundo, onde o bullying criou assassinos. Pessoas que perderam completamente a razão em si mesmas, ao ponto de sair e entrar numa escola e atirar. Por quê? Porque elas não deram conta, né? Elas não deram conta. Então isso é muito sério. Ensinar uma criança que ela não deve demonstrar emoções é algo gravíssimo. Debochar ou criticar quando ela demonstra, também, pior ainda. Então, há que se ter muita sensibilidade para olhar para isso, né? Porque tudo na infância é referência para a criança. Tudo é referência. E se ela não tem ali o amparo da família e aquela boa orientação que faz com que ela tenha uma base, que não importa o que venha de fora, de crítica, de deboche, ela vai saber que ela é segura de si e que não importa o que os outros pensem dela, ela tem as suas convicções. Se ela não tiver essa base, é muito difícil. Porque ao longo de toda a vida vai ser emoção atrás de emoção acumulada e guardada. Um dia a pessoa não dá conta. Ela irrompe, ela surta, ela tem crises nervosas, né? Ela tem um infarto e chega até o suicídio. Então, é muito sério isso de lidar com as emoções. O que nós podemos fazer é ajudar da melhor forma possível. Mas reprimir e ensinar a reprimir, não. Isso não é sadio, isso não é saudável e não é correto, né? Depois o autor continua. Emoções e sentimentos são simples e primários. São como são. Não adianta enfeitá-los ou tentar explicá-los. O desenvolvimento, porém, da nossa maneira de sentir agindo, se forma de acordo com o nosso grau evolutivo, somado à nossa vontade e ao ambiente em que vivemos. Então é isso, né? A gente sente aquilo ali na hora. No momento a gente não tem como explicar, né? É uma reação nossa a algo que nos acontece. É isso. Agora, olhar para isso, que é isso que ele fala, sentir agindo, observar por que aquela situação nos causou essa reação, essa emoção, e buscar compreender, né? A gente vê e sente tanta satisfação quando a gente consegue ajudar uma pessoa. E é tão bom essa emoção, né? E a gente não para pensar no tanto que aquilo faz bem para nós mesmos. Porque causa muito bem para nós, né? Traz uma sensação de que aquilo é o normal, que aquilo é o correto, que deveria ser o constante, né? E o contrário, quando algo nos causa mal, ao invés de olhar para dentro de nós para investigar o porquê que aquilo está nos doendo, buscar, né, aprender de onde aquilo veio, porque se a causa não está aqui, em nada do que você fez, em nada do que aconteceu, em nenhuma circunstância que pudesse de qualquer forma explicar,
né, aquilo que está te doendo, a explicação está em outra vida. Porque nós temos bagagens reencarnatórias conosco. Vez ou outra, isso aflora. Às vezes dá uma escapadinha lá do fundo da nossa essência e isso aflora. Então, às vezes do nada, você pode ter uma pessoa. Vamos colocar aí, por exemplo, um jovem. Não vou falar adolescente, porque na adolescência tudo é muito intenso, mas vamos falar assim, um jovem, uma pessoa de 20 e poucos anos, digamos, que teve uma infância saudável, que teve uma família próxima, que ampara, que dá toda a sustentação, que não teve razões para se rebelar, digamos assim, contra a vida, né? Contra as pessoas. E que tem aquilo que busca, que quer no trabalho, na vida social, não importa. E do nada, de repente, nasce ali uma melancolia que é inexplicável. É inexplicável para ele e para a família. Ninguém sabe o que vai dentro, mas a própria pessoa não acha explicação para aquilo. São coisas, são bagagens que às vezes afloram, elas escapam de dentro de nós e vêm à nossa consciência. Porque toda a nossa bagagem reencarnatória, ela está guardada em nós. Mas ela está guardada onde a gente não tem acesso. E às vezes isso aflora. Mais comum aflorar em sonhos. Isso é mais comum, sim. A gente ter sonhos que recorrem a outras vidas, né? Muitas vezes que trazem explicações para nós do que nós estamos vivendo hoje. Mas, quando não é através de sonho, quando é do nada, algo que simplesmente ali surgiu, sem influência de terceiros, que ninguém entende o porquê, né, dessa melancolia. Inclusive tem um capítulo no Evangelho que trata disso, da melancolia. Eu não sei agora, não é um capítulo, é um trecho dentro de um capítulo. Eu não estou lembrando, mas eu pesquiso e depois coloco nos comentários aqui. E que fala sobre isso. Por quê? É algo que veio de antes, de outro tempo, né? Por que surgiu agora? A gente não sabe dizer. Nós não sabemos dizer. O que nós sabemos dizer sobre resgates é diferente, porque o resgate, como eu já falei aqui no outro encontro que nós tivemos, muitas das vezes, no nosso compromisso pré-reencarnação, nós já temos determinado que nós vamos passar na vida como forma de resgate, porque foi escolhido por nós mesmos, não foi imposto. Mas, de acordo com como nós nos portamos na reencarnação, isso pode ser abrandado e muito. Ou ele pode chegar e acontecer, né? E pode até ser agravado, se a gente não segue ali pelo caminho que nós traçamos para nós. Mas, quando algo surge assim, que desperta, que vem lá de dentro, escapa, são coisas que a gente não tem como explicar aqui, né? Nós não temos esse acesso aqui para explicar. Mas sim, veio, saiu, escapou de outra vida. Muitas das pessoas que infelizmente estão nos sanatórios, né? Elas não estão loucas, elas tiveram flashes, né? De outras vidas, de outras reencarnações e não conseguiram lidar com isso. Porque é muito sério. E a gente não é educado, eu digo na humanidade inteira, né? Nós não somos educados para entender que somos seres eternos, né? A gente está temporariamente nesse corpo, nesse estado de matéria, mas isso aqui é só uma transição. Isso deveria ser algo estudado mais a sério. Eu não estou falando de religião, mas eu estou falando como ciência, porque já foi provado, né? Quem quiser pesquisar depois vai aí nas experiências da mecânica quântica, mas isso já foi provado, inclusive provado, certificado, que
Não só a alma existe, como ela tem peso, né? E isso está comprovado cientificamente. Foi um experimento que foi feito fora, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, não tenho certeza se foi lá ou se foi na Europa, mas posso procurar saber depois também para vocês certinho. Mas isso foi comprovado e o próprio cientista doou o último momento dele de vida para comprovar isso. Porque a alma existe, ela tem peso e ela nos deixa a partir do momento do desligamento com a matéria. Então, a gente entende isso, mas não é um conhecimento que está para todo mundo e também não é um conhecimento que é aceito por todo mundo. E aí entra o livre-arbítrio de cada um e nós respeitamos isso perfeitamente, né? Mas quando nada tem explicação aqui, é porque vem sim de outra existência, né? E é difícil lidar com isso. E aí, se você tem ali uma pessoa que já teve a repressão na vida dela, para não lidar com as emoções, para não deixar transparecer, aí isso sim vira um caldeirão pronto para explodir, né? Aí o autor continua. Ele fala um pouco sobre o luto, né? Do tempo de cada um, nós já falamos isso num capítulo para trás, do tempo que cada um tem, como cada um vai passar da sua forma pelo luto, né? Que é muito natural e tem que se passar mesmo, porque faz parte de um processo nosso de adaptação à ausência daquelas pessoas, né? E reprimir não faz bem. A gente tem que falar, a gente tem que chorar, né? Isso é até o normal, né? Ele não está dizendo que nós temos que reprimir. E aí ele nos fala uma coisa muito interessante aqui. E eu falo isso, ressalto isso aqui, porque eu não sei se a gente já tratou disso no estudo desse livro, mas certamente eu já falei disso em outras situações, com outras pessoas também aqui fora da internet. Nós, como espíritas, entendemos que a partir do desligamento do espírito da matéria, né, não só nós temos esse tempo do luto para nos adaptar à ausência daquela pessoa, como lá em cima eles também vão ter um tempo de adaptação, que é um período de transição, né, que varia de pessoa para pessoa, de espírito para espírito. E esse período de transição vai variar, né? O que acontece é que quando nós estamos o tempo todo após, né, o falecimento, durante o período de luto, ou um luto mais estendido, constantemente nos lamentando, né, nos agarrando e segurando aquela pessoa conosco, inconformados, isso é ruim. Não só para nós, mas para eles que estão do lado de lá. Porque eles sofrem de ver que nós não estamos sabendo lidar com a situação. Mas, aí é importante o que o autor traz aqui. Deixa eu só achar o... Olha, o verdadeiro problema que se estabelece é a rebeldia e a inconformação perante as leis da vida. Não as lágrimas que derivam da saudade e do amor que nutrimos pelos seres que partiram. Então não é que a gente não possa chorar e não ter saudade, não é isso. Saudade é normal, chorar é normal, nos emocionar quando a família reúne, né? E aquelas pessoas não estão ali, entre aspas, né? Não estão ali presentes em matéria, é normal. Mas essa inconformidade, essa rebeldia de achar que não poderia ter acontecido, que não podia ter sido dessa forma, que estava cedo demais, tudo que nos traz esse amargor, né? Essa não aceitação, pesa em nós e pesa para eles. Então essa é a distinção que o autor quis colocar aqui, que eu acho que é muito importante. Mesmo porque as lágrimas, a saudade, com amor, com leveza, é como se fosse um abraço e um carinho neles. E eles recebem isso com abraço e com carinho, né? Recebem esse abraço e esse carinho. O que dói é esse não conformar-se, né, com aquela temporária separação. Isso sim causa um desconforto, porque eles vão estar lá sofrendo por nós que estamos aqui, sofrendo por eles, né?
Aí, para finalizar essa primeira parte, o autor coloca o seguinte: para os que têm, né, a fé e aceitam a vida após a morte, ou seja, que tem esse entendimento da doutrina espírita, né, que ela traz, e de outras religiões, porque tem várias pelo mundo afora que tratam da reencarnação e que aceitam isso, né, a separação é vista de forma temporária, ficando mais fácil para eles superarem os momentos dolorosos do adeus na desencarnação. Sabem que o progresso é inevitável e, por isso, consideram a morte o fim de uma etapa e o início de outra melhor. Porque o que nós precisamos focar, mesmo que eu sei, né? Todo mundo já perdeu alguém da família, e a gente tem aquelas dores, aquela saudade, a gente chora e tudo mais. Mas é lembrar da bênção que foi o tempo que nós tivemos juntos. É focar nisso, né? E não focar no tempo que nós não teremos mais. Porque isso aqui é temporário. Isso é só temporário. O tempo para nós é muito diferente do que o tempo lá em cima. No outro plano, quer dizer, né? E aí ele termina dizendo o seguinte, com uma pergunta: sensibiliza os espíritos, o lembrarem-se deles os que lhe foram caros na terra? E aí eles respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se não são felizes, essa saudade e esse amor que lhes é dedicado aqui, né, serve-lhes de lenitivo, ou seja, acalma e apazigua, sabendo que são amados, né? Então, saber lidar, né, com essas emoções, com leveza, que a gente precisa ter muita fé e muita confiança em Deus para isso, né? E aí, na segunda parte desse tema, que é a última parte, ele já vai tratar da repressão do ponto de vista sexual. E por que ele trata isso no livro? Porque, assim como qualquer emoção que é reprimida, né, também o exercício da sexualidade nas pessoas, se reprimido, vai causar danos enormes. Então tá tudo junto, porque nós não somos seres, como que eu posso dizer, compartimentalizados. Nós somos seres integrais. O homem é um ser integral. Tudo o que acontece em qualquer área da sua vida, claro, vai de alguma forma repercutir. Quando se trata de emoções, e aqui no caso de repressão, claro que isso vai trazer inúmeras consequências, né? Então não adianta a gente querer separar uma coisa da outra. Então, o choro, a afetividade, né? A raiva, todas essas emoções que são dores que nos doem, se a gente não olhar para elas e cuidar delas, nós vamos adoecer, porque elas são parte nossa. E como que você não cuida de uma parte que é sua? Né? É como cortar o galho de uma árvore. Faz de conta que ele nunca pertenceu a ela e corta aquilo ali. Você acha que não vai doer? Que não vai fazer falta? Vai. Né? Corte um braço. Não vai fazer falta? Claro que vai. Então, cortar as emoções, tentar esconder, tentar reprimir, e principalmente aqui no caso desse capítulo, onde ele trata das repressões a nível sexual, é porque nós estaríamos interferindo, e muito seriamente, na reencarnação do outro. Então, eu vou ler um pouquinho do que o autor traz para nós aqui. Os espíritos transitam por uma escala vastíssima de reencarnações, através dos milênios, ocupando posições reencarnatórias, né? Ora masculinas, ora femininas, o que lhes confere, geralmente, certas características bissexuais. Ser homem ou mulher é uma transitoriedade do mundo físico. E o que são essas características? São físicas? Não, elas são emocionais, né? Eu já comentei com vocês que naquele livro Memórias de um Suicida, um dos personagens, ele pede para reencarnar como mulher para aprender a valorizar
ia sentir na pele toda a dificuldade que é ser mulher em virtude de tudo que ele causou à sua esposa em outra vida. Então, nós não estamos falando aqui de, de algo tão banal como sexo, não. Nós estamos falando aqui de espiritualidade. E isso tem a ver com vivência moral, vivência espiritual e emocional. Porque se nós somos seres integrais e nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, se nós não vivenciarmos encarnações em corpos distintos, como nós vamos aprender sobre isso? Não é? Como nós vamos? Eu não sei se eu já citei para vocês, mas eu vi isso, se eu não me engano, foi numa palestra. Eu não estou lembrando de quem, então me perdoe. Uma palestra espírita, onde trazia ao conhecimento nosso de que milhares, vamos colocar aí milhares, milhões, né? De romanos que cometeram tantas atrocidades nas eras antigas, solicitaram resgate reencarnatório como negros na África, para resgatar. Então, se nós não passamos pela experiência de vivenciar o que o outro vivencia, nós não conseguimos ganhar respeito pelo outro e pela vida dele e pelas escolhas dele. Então, é disso que se trata. Repressão é a gente entrar no limite do outro, né? E é algo errado. Se já é difícil a gente cuidar da nossa própria reencarnação, por que nós vamos nos meter na reencarnação do outro? A gente tem que cuidar da nossa, porque nós assumimos missão antes de vir. Nós temos um caminho a trilhar. E se nós não trilharmos esse caminho, nós seremos cobrados por isso. Por nós mesmos, que é o pior. Umbral, na visão espírita, quando a gente fala umbral, todo mundo imagina, né? Lembra daquela novela Viagem, lembra de outras alegorias que nós temos? Umbral nada mais é do que nós presos dentro da nossa própria consciência, sofrendo os horrores de não termos conseguido cumprir aquilo que nós nos comprometemos a cumprir. E pior, pelos males que nós causamos. Mas como todos nós somos filhos de Deus e Ele é misericordioso, nós temos a chance de voltar e corrigir. E quando nós tomamos consciência disso, nós somos resgatados do umbral, ou seja, nós temos ali uma anistia da nossa consciência para aceitar a ajuda dos espíritos mais evoluídos, que vão nos encaminhar, nos ajudar a aprender, né, qual o caminho que nós mesmos vamos escolher para resgatar isso. Então, como eu digo, já é tão difícil a gente cumprir a nossa, porque nós já temos esquecimento quando a gente nasce. Então, a gente não sabe o propósito certinho que nós temos que fazer aqui. Mas nós temos um guia para isso, que é o Evangelho, né? E o exemplo de Jesus. Mas já é tão difícil, imagine ainda dar pitaco na reencarnação do outro, reprimindo aquilo que é do outro. Então, isso é muito sério, né? Então, quanto a esse tema aqui, vamos lá. Aí ele continua. Além das diversidades biológicas, naturais e inerentes dos corpos masculinos e femininos, encontramos outras tantas nas áreas psíquicas, sociais e reencarnatórias. Todas essas diferenças sofrem as pressões das regras sociais da educação vigente e dos costumes de uma época, juntamente com a ação das glândulas sexuais. Isso nos leva a classificar as atitudes humanas com certas predominâncias, masculinas e femininas. Mas os espíritos não têm sexo, portanto, em toda a personalidade humana existem traços de masculinidade e feminilidade. Então, nós estamos falando aqui, gente, de traços. Não é corpo físico, é psíquico, social e reencarnatório. Todos nós temos.
todos nós, porque nós temos que viver reencarnações diferentes, distintas para poder aprender, né? Por isso o respeito é muito importante. Dessa forma, cada ser se distingue por determinadas peculiaridades no mundo afetivo, e por isso a tendência emocional da criatura, muitas vezes, difere e independe de sua morfologia orgânica. Então pronto. É isso. Por que nós, quem somos nós para questionar? Porque se a gente pode ajudar, ótimo. Se não pode, não vamos atrapalhar. Né? E me desculpem falar assim, mas é assim que é. Então, causar repressão, querer direcionar o caminho que a pessoa vai ter ali na vida sexual dela, é uma agressão como qualquer outra, é uma mutilação como qualquer outra. Então, por isso que o autor traz isso, porque grande parte dos distúrbios emocionais que nós temos aí nas pessoas são em virtude de repressões de todas as áreas, inclusive desta, né? E é o alerta que ele traz, para que a gente possa se abstrair disso, para que a gente tire esse olhar da materialidade e olhe para o espírito. Não é a escolha da pessoa que a define, ali tem um espírito, gente. E a escolha é dela, é o livre-arbítrio dela, em virtude de quê? Do que ela teve como bagagem reencarnatória. Nós ouvimos muito nas palestras do Wagner Paixão, da Rai TV. Quem não conhece, assista, chama Bases Doutrinárias, está no YouTube, porque ele fala com muita propriedade, né? E ele teve um convívio próximo do Chico Xavier, então ele tem propriedade para falar e ele nos fala. O Chico veio como Francisco Xavier, mas ele tinha uma alma feminina. Ele tinha uma alma feminina. Então, foi muito difícil para ele, porque ele absteve da vida dele inteira e se dedicou a doar-se à missão que ele assumiu, né, quando reencarnou. E ele abraçou essa missão. Mas alguém acha que é fácil? Porque não é possível que seja, né, para ninguém. Então, há que se ter um cuidado extremo, porque quando a gente olha para uma criança, né, que está ali tendo em casa, que é o que nós esperamos, essa educação, essa orientação, né, sexual, é preciso que a gente veja que ali tem um espírito, cuja bagagem nós desconhecemos, e que nós podemos estar ali por ele e ajudá-lo da melhor forma que for possível, respeitando a tendência que aquele espírito tem, como ele vai viver essa encarnação. Isso é muito importante. E aí eu abro esse leque e isso vai para todas as áreas. Não só para a área da sexualidade, mas a repressão, por exemplo, contra profissões, né? Quando a criança já sabe desde cedo ou depois ela resolve ter uma profissão que ele não agrada a família, né? Isso é muito comum. Mas ali tem um despertar nela que é uma vocação. Então, por que reprimir isso? Se pudermos incentivar, vamos incentivar, né? Eu falo que com tudo que nós temos, porque infelizmente, se caminhar na Terra fosse apenas cumprir a nossa missão, ou tentar cumprir, já que a gente não tem claramente ela desenhada, né, qual que é, seria muito bom. Mas nós temos as forças antagônicas, e isso é padrão, é desde sempre, desde que o mundo é mundo, que sempre que alguém se volta para o bem, tem algo tentando ali puxar o tapete. Não vai conseguir, porque sempre tem Deus na frente. Mas vocês imaginam, se já tem toda essa influência externa contra, e aí dentro da própria casa não tem apoio, isso é triste demais, é muito triste, né? Então, essa reflexão que o autor nos traz sobre o tema repressão, que a gente possa realmente refletir sobre ele e repensar
Porque os conceitos que nós temos, que nós elaboramos, também vêm da influência que nós tivemos na infância, na juventude, na vida social, né? E de tudo que nós passamos. Mas o ser humano tem uma capacidade que eu acho que é a maior bênção que nós temos. Poder mudar de opinião com o aprendizado. Quantas vezes for necessário. Porque estando aberto para o conhecimento, estando aberto para olhar o outro como se fosse ele, né? Se colocar no lugar do outro, não do seu ponto de vista, mas do ponto de vista dele, nos traz aí um aprendizado muito grande. E aí nós começamos a ver que aquilo que nós estávamos fazendo estava doendo no outro. E aí isso começa a doer em nós. E aí começa a empatia e um processo de cura para nós. Porque a gente não pode achar que nós estamos aqui para curar o outro. Nós temos que curar a nós mesmos. Porque curando a nós mesmos, a gente consegue expandir um leque de amor, de fraternidade e respeito em toda a humanidade. Cada um que fizer isso, nossa, já é uma contribuição imensa, sabe? Então, que nós possamos somar, não subtrair. Que a gente esteja aqui pelo outro para poder somar na vida dele, não para subtrair. Eu acho que essa é a melhor reflexão que nós podemos tirar desse capítulo, desse livro, né? Que todos tenham um excelente domingo. Eu tô olhando aqui porque o Facebook ficou todo preto novamente a tela para variar, mas está gravando. E eu vou pesquisar o que eu comentei com vocês, vou colocar o link das palestras do Wagner Paixão aqui, e vou colocar também, o que mais que eu falei, que eu não tô lembrada. Se alguém assistiu, por favor, comenta aí, que a cabeça não tá boa não. Mas se eu lembrar, eu coloco também, tá? E aí eu deixo aqui nos comentários para vocês, tá? Que Deus abençoe a todos nós. Seja um dia de muita luz, de muita paz, né? De despertar para a humanidade, que nós estamos precisando muito disso. De mais tolerância, de mais respeito, né? De mais amor. Obrigada, fico com Deus.